Bom dia, professor. Então, o nosso trabalho trata de filiação socioafetiva e a multiparentalidade. Então, a turma é o 69, o trabalho, então, é desenvolvido por mim e pela colega Carolina. Então, começando o trabalho, filiação socioafetiva. O que seria ela? Na realidade, ela é aquela que não advém de um vínculo biológico, no caso não também sanguíneo, né? Mas sim de um vínculo afetivo, que no caso é aquilo de passar a tratar aquela pessoa, aquela criança, como se filho fosse daquela família, perante a sociedade. Então, um ato de vontade, de um respeito recíproco e também de amor construído ao longo do tempo, dia após dia, na base do afeto. E como começou a se moldar esse conceito dentro do Código Civil, dentro da legislação brasileira. Então, o artigo 1593, ele já dava uma margem ali para o entendimento, além do entendimento de parentesco sanguíneo, como diz no próprio artigo. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Então, além dele, também tem o entendimento de outros artigos, como o 1596, que reproduz a regra constitucional da igualdade dos filhos, havidos ou não da relação de casamento. Também tem o artigo 1597, inciso 5º, que admite a filiação mediante inseminação artificial, heteróloga, ou seja, com utilização de sêmen de outro homem, desde que tenha havido prévia autorização do marido da mãe. Também tem o artigo 1605, consagrador da posse do estado de filiação, quando houver começo da prova proveniente dos pais ou quando existir veemente presunção resultante de fato já certo. Então, esses artigos acabaram ajudando no entendimento de haver um parentesco, se admitir um parentesco além daquele sanguíneo. Então, a partir do ano de 2017, foi possível reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva nos cartórios de registro civil no Brasil. Então, o artigo 1593 abriu essa brecha de entendimento, de reconhecimento da filiação socioafetiva, quando ela fez referência a outra origem, fora do sangue, né? E também partindo de entendimento, igualando o entendimento naquilo que diz o artigo 227 da Constituição Federal. Então, quais são os requisitos para reconhecimento da filiação socioafetiva segundo a doutrina? Então, seria o tratamento, o nome e a reputação. Como assim o tratamento? O tratamento, quando o filho é tratado como tal, educado, criado e apresentado como filho pelo pai e pela mãe. Isso no caso de dentro da própria família e isso também fora da família. Né? A própria associação do nome também, o uso do nome da família, do sobrenome da família, sendo tratado como um membro da família. E, por último, também a reputação, quando é reconhecido perante a sociedade como pertencente à família de seus pais, quando, mesmo com tudo isso, também ele é reconhecido ao longo do tempo também como um membro daquela família, pelos parentes daquela família e também por toda a sociedade em volta dela. Então, aqui tem alguns casos de filiação socioafetiva, de reconhecimento de filiação, não necessariamente de relação sanguínea, mas de um vínculo socioafetivo. Então, são duas decisões ali da ministra Nancy, que, no entendimento dela, a paternidade socioafetiva e biológica são conceitos diversos e a ausência de uma não afasta a possibilidade de se reconhecer a outra. Esse foi o entendimento dela em relação a essa paternidade socioafetiva. Maternidade ou maternidade socioafetiva. Bom, aqui a gente já trata da multiparentalidade. A multiparentalidade ou pluriparentalidade é o termo utilizado para reconhecimento jurídico da coexistência de mais de um vínculo materno ou paterno em relação ao mesmo indivíduo. Então, esse tema foi tratado pela repercussão geral do STF, número 622,
que fixou a seguinte tese: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento da filiação biológica decorrente de seus vínculos biológicos, com todas as consequências decorrentes. Ou seja, permitindo que essa situação seja formalizada perante o registro civil, fazendo constar em seus documentos essa dupla filiação, materno ou paterno. No caso, então, no documento de registro civil, 2 pais ou 2 mães, ou 2 pais e 2 mães, no caso. Então, um exemplo disso é talvez um padrasto que tenha convivido muito tempo com uma criança ali, da sua esposa, ele queira, depois de um tempo, ser tratado também como um pai dessa criança. Seja por o pai verdadeiro da criança não estar próximo, não dar o afeto necessário, mas ele, por entender que tem todo o vínculo de afeto e carinho para aquela criança, ele querer reconhecer ela como tal. Então, como foi inserida essa questão no texto jurídico? Inicialmente, ela foi recepcionada pelo direito para reconhecimento da filiação de casais homossexuais, que tiveram filhos biológicos ou adotivos, uma vez que antes deste instituto constavam no registro da criança apenas um pai ou uma mãe, com a consequente exclusão do outro genitor. Então, esse tema 622 foi estudado em aula, e a questão praticamente ela tratava de um conflito entre paternidade socioafetiva e biológica. E pelo entendimento que houve na época pelo STF, por meio da dignidade da pessoa humana, da busca da felicidade, foi julgada do seguinte modo: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseada na origem biológica, com efeitos jurídicos próprios. Enfim, o que isso quer dizer? Sendo ela socioafetiva ou biológica, não interfere no reconhecimento do vínculo criado pela criança, ou seja, foi aceita a possibilidade de a criança possuir ambos os registros em sua certidão de nascimento, por exemplo, levando em consideração o conceito da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal Brasileira. Então, na realidade, nada mais é do que a acumulação de uma paternidade ou maternidade socioafetiva, conhecida como decriação, juntamente com uma paternidade biológica, ou seja, admitindo a existência jurídica de 2 pais ou 2 mães na certidão de nascimento da criança. Então, aonde tem isso agora na legislação brasileira? Então, o artigo 1596 do Código Civil diz: os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, no dia 14 de 11 de 2017, o provimento 63 do CNJ fixou as regras para reconhecimento da filiação socioafetiva nos cartórios civis, sem a necessidade de ações judiciais, estabelecendo que o reconhecimento deve ser voluntário. Se o filho for maior de 12 anos, ele deverá consentir com o reconhecimento e o pai e a mãe registrais deverão manifestar a concordância. Então, seria por esse meio, né? Por fim, só um outro tema que também seja interessante tratar agora para finalizar, é o fato da herança. Como trata daí a situação desses filhos em relação à herança, assim como a própria situação dos pais precisando de algum auxílio, como ocorre o judiciário em relação a isso. Tem entendimento do Dr. Paulo Lobo, ao tratar do tema 622, o que ele diz? Os alimentos devem ser partilhados pelos pais socioafetivos e biológicos, em igualdade de condições e em princípio. Em caso de conflito entre eles, o juiz deve considerar a partilha proporcional do valor de acordo com as possibilidades econômicas de cada um, segundo os critérios da justiça distributiva. Então, da mesma forma, em relação à herança do filho, o que ele entende? Que o filho será herdeiro necessário tanto do pai socioafetivo quanto do pai biológico, em igualdade de direito com os demais. Então, ele entende que esse jovem vai levar uma situação vantajosa em relação aos respectivos irmãos socioafetivos de um lado e irmãos biológicos de outro. Mas embora isso,
não será não é razão de impedir essa aquisição de direito. Então, na realidade, o que ele mais diz é que deve-se levar em consideração isso, deve-se refletir isso muito bem antes de ter esse aceite de multiparentalidade ou de socioafetividade. Seria mais nesse sentido. No mais, seria isso. Agradeço a atenção.